Porque a gente estava falando da época dos Titãs e eu queria saber, Arnaldo, como é que era fazer sucesso, o sucesso estrondoso que vocês estavam fazendo num país saindo da ditadura? Pois é, ainda tinha, a gente pegou um finzinho de censura, né? No primeiro disco tinha uma música que foi censurada, depois no próprio Cabeça, foi no Cabeça ou no Jesus, não sei, Bichos Escrotos é do Cabeça? Não. Bichos Escrotos é do Jesus. É do Jesus, que o Vão Se Fuder não podia cantar, não podia tocar na rádio, então eles tinham que editar. No começo não podia nem vender o disco, mas depois conseguiu a liberação para sair no disco e tal, não podia execução pública na rádio por causa do hoje não pode. Aí acho que as rádios tocavam e dessa hora tiravam. Lembra quando dava aquela Mas a gente não podia, disco, né? a gente não podia cantar nos shows na época. Então a gente era incrível, né? Porque a gente cantando a música, o público todo cantando junto, e na hora do Vão Se Fuder a gente deixava para o público cantar. E todo mundo, vão se fuder! Genial. Era incrível. Genial. E, então, mas teve um finzinho da censura e tal, mas a gente já estava num período de abertura política, né, e que podia fazer música sobre a polícia, sobre o Estado, violência, sobre a família, enfim, coisas que se fosse 10 anos atrás não poderia. Já era 85 isso por aí, não era? A gente, na verdade, cresceu adolescente durante a pior fase da ditadura ali, né? Também. A gente ali, 12, 13 anos, eu sou de 60, né? Então, eu lembro, na época do Colégio Equipe, a gente ia nas passeatas, tomava bomba de gás lacrimogêneo, tinha todo um... Eu tinha muito medo de polícia, qualquer coisa, passava um carro de polícia, enfim, isso até hoje eu sou meio... Eu também. Morro de medo. Mas são traumas que ficam, assim, né? Mas, enfim, eu acho que a gente já pegou, né, no começo dos Titãs, um projeto de abertura política e depois com a campanha para as diretas, tudo isso. Foi na época de Tancredo, né? Por isso que a gente tem horror. Quem viveu a ditadura sabe o horror que era aqui. A gente tem horror de uma volta do autoritarismo, como recentemente a gente teve no Brasil, com esse governo Bolsonaro, e depois a tentativa de golpe, que essas pessoas na rua pedindo a volta do AI-5. Gente, isso é uma insanidade. É a coisa mais triste ver que tem gente querendo uma ditadura militar de novo. Isso é uma coisa, para mim, acho que a maioria das pessoas sãs e sensatas, é um absurdo. É inconcebível, de um retrocesso absurdo. Como é que pode pensar? Agora, Vitor, você chegou a ver um desses shows? Assisti um do Allianz Parque. Tá falando dos shows assisti. Do reencontro. É uma loucura esses shows. Você do Rá-Tim-Bum para esses shows, como é que foi? Esses shows gigantescos são muito loucos, né? Porque um palco é muito gigante, tudo que está acontecendo, a quantidade de pessoas assistindo é muito grande. Então, assim, na época que Arnaldo estava fazendo a turnê com Titãs, na mesma época a gente estava fazendo a turnê do nosso disco, o Lágrimas no Mar. Lágrimas do Mar, Lágrimas do Mar. Então, eu não sei como é que era para Arnaldo. Para mim, quando eu assisti o show do Titãs, eu falei, meu Deus do céu, é uma loucura, porque eu e Arnaldo estamos fazendo show piano e voz para teatro, as pessoas sentadas, um negócio super concentrado, super silencioso, assim. E no fim de semana seguinte, Arnaldo vai para um estádio de futebol fazer show para tipo 50 mil pessoas enlouquecidas. Achei muito interessante assistir o show do Titãs. É uma banda que eu não tenho tanta história de ter ouvido muito e nunca tinha assistido um show. Então, ter sido... Nossa, porque um show dos Titãs E aí fui muito de amigo de Arnaldo, naquele sentido, tipo, eles iam cantando músicas, né, cada um integrante. Quando chegava nas músicas de Arnaldo, eu fazia a torcida. Que bonitinho, gente. Tá maravilhoso. A gente ficou 3 anos excursionando com esse trabalho, Lágrimas no Mar, que é o disco que a gente gravou junto. Queria que você falasse um pouquinho de Lágrimas no Mar, por favor, falem os dois. Não, foi um encontro, uma descoberta de uma linguagem comum, porque é uma coisa de piano e voz, mas eu acho que é diferente de tudo que eu já ouvi de piano e voz, enfim. O Vitor é esse artista, enfim, um inventor, né, de uma linguagem no piano, os arranjos que ele faz, e mesmo um desejo de experimentar muito parecido, e a sensibilidade dele para a canção, ele que vem da música instrumental, mas que compreende a canção a cada nota, assim, você sente que tem uma sensibilidade que está traduzindo musicalmente o que a letra está dizendo, que é o que a gente, que a gente preza, né, numa canção.
Então, foi um encontro, assim, uma descoberta mesmo de uma linguagem de muitas afinidades, uma sintonia muito legal. E deu muito certo, fizemos muitos shows no Brasil, fora do Brasil, enfim. fez Essa três amizade entre anos de vocês turnê. começou antes desse projeto, né?